Olá, pessoal. Eu sou Eliane Vieira, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. É a nossa segunda aula. A primeira aula eu falei sobre sujeito e predicado. Dei alguns métodos de reconhecimento, algumas dicas, falei sobre o predicado. Então é importante para vocês que estão chegando hoje, assistam a aula número 1, que eu acho que vai ficar bem legal para vocês conseguirem entender com plenitude essa aula de hoje. Bom, tipos de sujeito. Hoje eu vou simplesmente falar sobre dois tipos, porque eu quero dar uma ênfase maior, falar com mais calma de cada um deles. Vou falar do sujeito simples e do sujeito composto. O sujeito simples possui apenas um núcleo. Ora, vamos direto ao assunto, ao exercício, às questões, aos exemplos. Então, o fogo sagrado queima em mim. Primeira coisa que você vai fazer para poder reconhecer um sujeito é olhar o verbo, procurar o verbo na sua sentença, na sua oração, no seu texto, enfim. O método é o mesmo. O verbo aqui nós reconhecemos é o verbo queimar. Então, eu vou ao verbo e faço aquela pergunta simples e básica que nós aprendemos na aula anterior. Quem mais verbo para pessoa e o que mais verbo para coisa. O que queima em mim? O fogo sagrado. O verbo ele responde essa pergunta. O que queima em mim? O fogo sagrado. Então, o fogo sagrado é o sujeito. Ambos reclamaram da prova. Reclamaram é o verbo, faço a pergunta ao verbo e o verbo vai me responder. Essa resposta que o verbo vai me dar é o sujeito. Quem reclamaram? Ambos. Ó, repare aqui que ambos é um pronome, ou desculpa, ambos é um numeral. Desculpa. Ambos é um numeral dual. Coloquei aqui do lado e nós já vimos também que numeral pode ser representado, pode ser sujeito, pode ocupar a função de sujeito. Numeral, pronome, palavra substantivada. Agora, advérbio não pode ser sujeito. Adjetivo também não pode ser sujeito, a não ser que eu coloque um artigo antes para substantivar esse adjetivo. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Os críticos não gostaram do filme. Reconheci aqui o verbo gostar. Faço a pergunta ao verbo. Quem gostou ou quem não gostou do filme? Os críticos. Os críticos aqui é o sujeito. Facilitou a fuga do bandido, o policial. Olha, repare que essa frase da letra D é uma frase que não está na ordem direta. É uma frase que está apresenta termos na ordem fora da sua ordem natural, vamos dizer assim, mas o reconhecimento é o mesmo método. Eu vou ao verbo e faço a pergunta ao verbo. Quem facilitou a fuga? O policial. Então, o policial facilitou a fuga do bandido. Repare o seguinte, eu tenho na letra A o fogo sagrado como sujeito, na letra B ambos, na letra C os críticos e na letra D o policial. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. E nós já vimos que o sujeito é uma natureza, é um termo da oração de natureza substantiva. Então, quem vai ser o núcleo do sujeito? Obviamente, um substantivo. Ou, na falta do substantivo, um numeral ou um pronome. Então, o fogo sagrado, eu tenho um artigo, falando em morfologia agora, né? Ou um adjunta de nominal, em sintaxe. Eu tenho sagrado, que também em sintaxe é um adjunta de nominal, e em morfologia um adjetivo. Então aqui eu tenho fogo substantivo, fogo é o núcleo do sujeito, porque é uma palavra de natureza substantiva, então vou colocar em negrito. Ambos é o numeral dual. Só tem um numeral aqui, então se só tem um numeral, ele vai ser o núcleo do sujeito. Um núcleo só, sujeito simples. Os críticos, eu tenho um artigo na morfologia ou uma adjunta de nominal na sintaxe. Críticos aqui é o nosso substantivo, núcleo do sujeito.
facilitou a fuga do bandido ou policial. Ó. Artigo aqui na morfologia e adjunta de nominal na sintaxe. Então, policial é o núcleo do sujeito. Sujeito composto. Diferente do sujeito simples, o sujeito composto, ele apresenta ou ele possui dois núcleos, dois ou mais núcleos. Então, metodologia de reconhecimento, a mesma. Vou ao verbo e faço a pergunta ao verbo. Quem respeita os horários? Professores e coordenadores. Então, professores e coordenadores é o sujeito composto. Vou à segunda frase. Ele e ela foram jantar. Foram. Faço a pergunta. Quem foi jantar? Ele e ela. Então, ele e ela, sujeito composto. A esposa e o cachorro saíram de casa. Quem saíram de casa? A esposa e o cachorro. Repare o seguinte, na primeira frase eu tenho o núcleo professores e outro núcleo, o segundo núcleo, coordenadores. O E aqui não é núcleo do sujeito, o E simplesmente é um conectivo que está ligando duas palavras, vamos dizer assim. Na letra B, ele é o sujeito, é o núcleo do sujeito, e ela, o núcleo do sujeito também. Repare que aqui, de novo, eu tenho um conectivo unindo duas palavras, dois núcleos. A esposa e o cachorro, ó, tem um artigo aqui antes de a esposa e um artigo aqui antes de cachorro, ou dois adjuntos adnominais falando em sintaxe. Esposa é o núcleo, uma palavra substantiva, e cachorro é o núcleo, uma palavra substantiva. Repare que sujeito composto, eu sempre tenho uma concordância rígida se esse sujeito composto for anteposto ao verbo, ou seja, se ele na frase estiver antes do verbo. Agora, e se ele estiver depois, aparecer depois? Aí tem uma regrinha importantíssima para vocês, sempre cai em concurso, tá? Qual é a regrinha? Ó, se o sujeito composto for posposto ao verbo, ou seja, for depois do verbo, a concordância se dá com os dois núcleos ou com o mais próximo. Meu e-mail está aqui em cima, ó, prof.elianevieira@gmail.com. Se vocês quiserem, podem me mandar dúvidas, sugestões, que com certeza eu responderei com o maior carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.